Olá, Brasil! O Supremo perdeu as provas, a PGR perdeu a linha e o governo perdeu o povo. Lindor Araújo rompe o silêncio e acusa Moraes de atropelar o Ministério Público e rasgar garantias constitucionais. Ao mesmo tempo, celulares e notebooks somem misteriosamente num dos processos mais sensíveis do país, enterrando de vez a credibilidade da ação penal 2417. O processo do tal golpe. O sistema implodiu por dentro e agora tenta achar uma saída antes que a conta bata na porta de quem achou que mandava no jogo. Mas o jogo virou e quem fica até o fim é quem apaga a luz, se não for preso antes. Se liga aí no que temos para hoje, é logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu sou Maria das Graças e sempre ouvindo melodia, eu ouvia sempre falar do articular. E sabendo que a minha mãe estava numa situação de dor, que ela tomava dipirona direto, dia e noite tomando dipirona para aliviar as dores, ia para médico, o médico passava remédio, mas médico particular, esse remédio caríssimo e nada, ela não ficava boa das dores. Eu resolvi vir para Piauí, eu vou comprar esse remédio e levar para dar de presente à minha mãe. Estou aqui em Valença do Piauí, desde o primeiro dia que ela tomou, no outro dia ela já amanheceu sentindo melhor. Ela sentiu o corpo destravar, podem comprar sem medo, em nome de Jesus, que é um milagre. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor. E eu quero que você preste bastante atenção, porque agora que nós começamos o mês de junho, eu quero que você tire esse tempo para você cuidar da sua saúde. O único produto no Brasil que trata o problema que causa dor, o Articular, que ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico, o mesmo que é usado nas clínicas de ortopedia quando o paciente está no estágio crítico, quando a cartilagem já foi embora, quando está batendo osso com osso, quando tem que colocar prótese. Pois é, o Articular, que ele é esse tratamento, muito melhor do que você optar por uma prótese, porque a prótese tem a rejeição, a prótese tem o erro médico e ainda tem o pós-cirúrgico, né, o tempo de recuperação. E eu sempre digo que quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer, não pode e não vai esperar, porque o Articular, ele vai te dar resultado na primeira semana de uso. Eu vou dar um exemplo muito claro, o jogador profissional de futebol. O jogador de futebol hoje que se lesiona, o departamento médico, eles aplicam essa injeção de ácido hialurônico diretamente lá no joelho, geralmente é o joelho, ou coluna, bacia, quadril, ombro, aonde está o desgaste, aonde está a inflamação, e é feito na hora a lubrificação, a desinflamação, a reposição e a reconstrução de todos os tecidos que foram afetados, a cartilagem que foi destruída, então é resultado na hora. É por isso que hoje, problemas que eram solucionados só com 2 anos, 3 anos, hoje soluciona com semanas, com meses. Então é um produtaço, porque já tem esse mesmo ácido hialurônico dentro da cápsula do Articular, que é por isso que o resultado é instantâneo, na primeira semana de uso. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com fortes dores causadas pela artrite, você que tem artrose, fibromialgia, hérnia de disco, desgaste de cartilagem, osso batendo com osso, já pega um papel e caneta, começou o mês de junho e hoje os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto, somente para os 100 primeiros telespectadores. Então, gente, aproveita porque hoje é o dia. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado nem preciso falar, né? Mais rápido ainda. E tem a opção também de você chamar a gente pelo WhatsApp, ou via QR Code apontando a câmera do seu celular, ou salvando esse mesmo número nos seus contatos e chamando a gente. Um especialista em saúde vai te atender, vai te acompanhar e o melhor de tudo, o seu resultado vai ser mostrado aqui também. O próximo depoimento vai ser o seu. Tudo começa pela sua atitude em querer mudar. Então ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591
4391. E para finalizar, Paulo, para quem ligar agora ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas que também têm o ácido hialurônico para ter efeito mais rápido, e ainda ganha um massageador profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa ou o seu ambiente de trabalho para diminuir o seu esforço diário. É pensando no seu dia a dia que nós fazemos isso. Mas tem que ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta. A atuação do ministro relator no Supremo tem sido alvo de críticas severas da ex-vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que não hesita em denunciar os abusos e ilegalidades cometidos sob sua autorização. Moraes tem se destacado por autorizar procedimentos que ultrapassam os limites legais, como a pesca probatória, prática que permite investigações sem base concreta, desrespeitando o devido processo legal e o papel do Ministério Público, segundo Lindora Araújo. Ela expressa insatisfação profunda com essa postura autoritária que fragiliza garantias constitucionais e promete a credibilidade do judiciário. Melhor, compromete a credibilidade do judiciário. A aprovação de prisões preventivas sem fundamentos sólidos, como no caso do tenente-coronel Mauro Cid, que depois, nesta segunda-feira, mostra claramente um abuso de poder que fere direitos básicos e atropela o sistema acusatório. Essa conduta revela um ativismo judicial descontrolado que mais parece uma perseguição do que uma busca legítima por justiça. Ao contestar duramente essas decisões, Lindora Araújo reafirma o seu compromisso com a legalidade e com o respeito às instituições, ressaltando que o Ministério Público deve conduzir as investigações e não o Judiciário por meio de autorizações arbitrárias. A insatisfação da ex-vice de Augusto Aras é justificada diante de um cenário onde o ministro relator age como um verdadeiro juiz-polícia, subvertendo o equilíbrio entre os poderes e transformando o Supremo em palco para ações ilegais e abusivas. Para Lindora, essa tensão revela o risco sério de um enfraquecimento institucional, onde o uso indevido do poder judicial pode colocar em xeque a própria democracia. Lindora Araújo deixa claro que não aceitará passivamente essas arbitrariedades, defendendo com firmeza o Estado democrático de direito e o respeito às garantias processuais. A briga é boa, a bronca é boa, mas não está claro o que ela poderá fazer para combater essas irregularidades apontadas por ela mesma. O que já deu para perceber com imensa clareza é que o atual PGR é uma figura sem o devido notório saber jurídico para ocupar a posição que ocupa, se mostrando mais alinhado ou até mesmo subserviente ao comando da corte do que exercendo propriamente o dever que a ele foi atribuído. E agora nós vamos mostrar em nosso programa a saída que o judiciário brasileiro está encontrando para esse imbróglio gigantesco financiado pelo governo Biden lá atrás e que se tornou o maior desespero dos que estão à frente do poder hoje no Brasil. Eles precisam encontrar uma saída urgentemente, depois da constatação de que não se trata de brincadeira as sanções que podem recair sobre a cabeça de cada um dos membros da mais alta corte do país e seus asseclas. Ao perceberem isso, enfim, eles entenderam que o confronto direto resultará na perda imensurável e sem a menor possibilidade de reverso. Sendo assim, demoraram, mas compreenderam que vale a pena cortar um dedo para salvar o corpo da infecção generalizada que se tornou essa perseguição política e julgamento fictício a respeito do tal golpe de Estado que nunca existiu. Entenderam também que se o povo deseja, não há como lutar contra. Jair Messias Bolsonaro representa muito mais que a volta do esperado. Ele representa um gosto amargo na boca de cada um dos magistrados
que deseja seguir pelo caminho contrário. Houve um plano de dominância muito bonito e que era para durar a vida inteira, mas algo saiu errado. O excesso de confiança cegou a prudência e levou os envolvidos ao pecado da soberba. O inesperado aconteceu e a única improbabilidade que existia deu na cabeça. Trump venceu e secou a fonte de subsistência. Agora o jogo virou e as cartas estão nas mãos de outro croupier. Não adianta mais lutar pelo sonho nefasto construído na escuridão. A resposta hoje é cada um por si e ninguém mais por todos. Larguem as mãos e corram o mais rápido que puderem. E aquele que ficar por último, apague as luzes se não for pego e aprisionado antes. O julgamento do tal golpe fictício diz por si só: não há mentira que não seja revelada. Uma hora a verdade aparece, seja ela de que tamanho for. O desaparecimento de provas fundamentais nesta ação penal 2417, que investiga oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal pelos atos de 8 de janeiro, revela graves falhas estruturais na condução do processo pelo Supremo e pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. A perda de evidências cruciais não é apenas um erro operacional, mas um sintoma de disfunções sistêmicas que comprometem a legitimidade do judiciário brasileiro e levantam dúvidas sobre a capacidade das instituições de gerir casos de alta relevância política com a devida competência e transparência. Em caso de perda espontânea, seria, sim, uma prova da incompetência de gestão processual e incapacidade das autoridades de conduzir um caso de imensa complexidade como esse. Mas, se o motivo da perda não for espontâneo, e sim proposital, então estamos diante de uma tentativa estratégica de se administrar uma saída para um problema que incomoda, e é o que nos parece mais provável. Se não, vejamos, ao menos 3 equipamentos eletrônicos, 2 celulares e um notebook, um laptop, desapareceram misteriosamente, enquanto estavam sob a custódia da PGR, após perícia realizada pela Polícia Federal. Agora já era, pois essa falha rompeu a cadeia de custódia, princípio essencial do processo penal, que garante a integridade das provas. Sem essa garantia, qualquer acusação fundamentada nessas evidências perde validade jurídica, tornando inviável um julgamento justo. A ausência de responsabilidade clara agrava o problema. A Polícia Federal se eximiu dessa responsabilidade, alegando que os aparelhos já estavam com a PGR, enquanto esta última adota uma postura evasiva, sem oferecer explicações consistentes, convincentes. O STF, por sua vez, se limitou a reconhecer o problema, sem propor medidas concretas para mitigar o dano ou evitar sua repetição. Não parece muito amador isso? Claro que parece. Essa descoordenação entre instituições reflete uma crise de gestão e responsabilidade que transcende o caso em questão. Isso considerando que a perda tenha sido mesmo fruto da incompetência. Mas quantos outros processos emblemáticos já não passaram pela corte e as provas não desapareceram? Quantos? Talvez, por outro lado, seja porque essas provas nunca existiram de fato. Ou, quem sabe, foram produzidas a exemplo do que bravejou a ex-vice-procuradora Lindora Araújo, que acusou os magistrados de permitirem a prática ilegal da pesca probatória. Quem sabe? O fato é que as provas desapareceram, até mesmo aquelas que os advogados de defesa nunca viram, como a tal minuta do golpe. Cadê? Já parou para pensar que ela nunca foi mostrada? Esta está que nem os códigos-fontes do TSE. Nunca apareceram. Lembra disso? Imagina se, em um processo tão complexo como esse, alguém iria se furtar de mostrar uma prova tão importante como essa. Mas agora sumiram todas. Informação oficialmente revelada pelas autoridades.
Não adianta mais, se por uma mágica qualquer, elas reaparecerem novamente. Não adianta. Porque a cadeia de custódia já foi rompida, já foi quebrada. E tudo pode acontecer de agora em diante, inclusive uma adulteração dos documentos. Não dá mais. O processo perdeu o último suspiro de força que alegava ter. A ação penal 2417, por sua natureza politicamente sensível, exige elevados padrões de diligência e transparência. No entanto, o processo é marcado por negligência e falta de rigor, minando a confiança na imparcialidade do judiciário. Juristas afirmam que a quebra da cadeia de custódia configura a nulidade total das provas, argumento que as defesas utilizam com razão para contestar a legitimidade do processo. Em um contexto no qual o STF e a PGR se apresentam como pilares da defesa da democracia, a incapacidade de gerir adequadamente um caso de tamanha relevância compromete diretamente a confiança pública. A ausência de explicações detalhadas e a tentativa de minimizar o problema apenas intensificam a percepção de que interesses institucionais ou políticos podem estar prevalecendo sobre a busca por justiça. Sem provas, não há acusação legítima. Sem acusação, não há julgamento crível. Este episódio não apenas compromete a ação penal 2417 definitivamente, mas também evidencia a fragilidade de um sistema que, em vez de fortalecer a democracia, a enfraquece pela incredulidade que inspira em seu próprio sistema. Hoje nós vamos discutir isso com uma certa profundidade e mais um monte de outras coisas com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. Agora já era esse negócio de processo do golpe, né? Aliás, com tanta coisa acontecendo de verdade no Brasil, com tanta necessidade de governo que o povo tem, e o sistema ainda preocupado em acabar com a figura do ex-presidente Bolsonaro. Hoje estão depondo os réus do primeiro núcleo. Enquanto nós estamos na produção desse programa, o ajudante de ordem, ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, estava depondo. E até onde nós vimos, com as inquirições do ministro Luiz Fux, nada do que Mauro Cid disse compromete alguém. Você está transmitindo, ou estava transmitindo durante a nossa gravação do nosso programa, o depoimento do Mauro Cid. O que você achou, Gerson Gomes? Seja bem-vindo. Bom estar de volta, Paulo. Depois de um final de semana, viajei bastante. Você sabe que sexta-feira eu estava lá na capital da Flórida, mas já estou em casa, graças a Deus, aqui no meu mini estúdio. Mas vamos lá. De fato, as primeiras impressões que passam do que o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid deixam evidente é que nós estamos falando, como ele mesmo fez questão de responder ao ministro Fux, de vários atos que foram cogitados nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e que eram muitas e muitas vezes a expressão da insatisfação, até mesmo da perplexidade de grande parte da população com o próprio processo eleitoral. E veja que eu faço uma rápida conexão com o que você mencionou da vice-procuradora, da ex-vice-procuradora Lindora. Por quê? Porque veja que naquele contexto de 2022, no finalzinho de 2022, por coincidência, eu fiz uma cobertura de um caso que me chamou muita atenção no Espírito Santo, porque nós tínhamos lá um deputado estadual, e nós tínhamos um vereador, que inclusive foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Vitória, um radialista, um jornalista e até um pastor, que foram presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em dezembro. As ordens ali saíram no dia 10 de dezembro, eles foram presos efetivamente ali a partir, acho que do dia 15 de dezembro de 2022. E aí me chamou a atenção, Paulo, porque a vice-procuradora Lindora, eu tenho documentos
das manifestações que ela fez por 3 vezes ao ministro Alexandre de Moraes em 3 datas diferentes, dizendo que ela não entendia por que essas pessoas estavam presas. Haja vista que nem a Polícia Federal, tampouco o Ministério Público Federal, na pessoa da vice-procuradora ou até mesmo de qualquer estrutura da PGR, que não ofereceram nenhuma denúncia. Mas, no entanto, por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu prender pessoas lá do Espírito Santo? E eu me lembro que, na época, Paulo, por incrível que pareça, e aí você veja a repercussão desse tipo de ação de perseguição política e vamos dizer, até mesmo o alcance, a capilaridade dessas medidas ilegais, veja que eu vou explicar para a nossa audiência o que aconteceu no Espírito Santo bem rapidinho para vocês verem o absurdo. Lá no Espírito Santo havia uma disputa política. O governador do Espírito Santo, inclusive do PSB, ele venceu a eleição, foi reeleito. Mas ele tinha adversários políticos ali no Espírito Santo. E entre os adversários políticos tinha esse vereador, havia um deputado estadual, havia também um radialista, jornalista, e essa procuradora-geral do Espírito Santo, veja, ela era era a procuradora-geral do Estado do Espírito Santo, trabalhava junto com o governador. Ela, insatisfeita de não conseguir que esse grupo parasse de denunciar o governador, ela se dirige ao ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ela sai do Espírito Santo, ultrapassa a PGR e vai ao ministro Alexandre de Moraes e pede a prisão dessas pessoas do Espírito Santo. Mas por quê? Porque, na verdade, eles vinham denunciando o governador sobre uma licitação do Detran, ocorrida 2, 3 anos antes, que venceu uma empresa chinesa e que havia suspeita de pagamento de propina. Ou seja, não tem nada a ver nem com 8 de janeiro, nem com as eleições de 2022, Paulo. Mas o que essa procuradora-geral do Espírito Santo fez? Foi ao ministro Alexandre de Moraes e pediu a prisão desses desafetos do governador do Espírito Santo. E sabe o que o ministro fez? Ele assinou. E a lindora, eu tenho os documentos aqui, vou ler só um pedacinho para a nossa audiência, já que você tocou no assunto, eu acho importante a gente ver. Ela se manifestou da seguinte forma, olha só o que ela escreve para o ministro Alexandre de Moraes. De mais a mais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva, uma vez que foi decretada a partir de pedido ilegal formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, órgão sem atribuição constitucional para deflagrar investigação criminal originalmente no Supremo Tribunal Federal. Então virou bagunça, Paulo. As pessoas iam ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, e diziam, olha, tem uns bolsonaristas lá, tem o pessoal na rede social que está falando mal aí do STF, vamos prender esse pessoal. E o ministro Alexandre de Moraes, é para já, mandava prender, só que essa pessoa não podia ter sido presa, e na verdade eram 4, 5 pessoas. E ela já tinha se manifestado antes, eu faço questão de ler aqui também, ela por 3 vezes se manifestou, tentando soltar essas pessoas. Mas ela disse o seguinte, olha só o que ela escreveu, que os artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, eles autorizam a decretação de prisão preventiva mediante requerimento do Ministério Público ou representação de autoridade policial. E ela falou, mas eu que sou a representante do Ministério Público não pedi. E a Polícia Federal, Paulo, ficou 1 ano sem sequer ouvir essas pessoas que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender. E aí ela ainda vai além, ela diz, a lei número 13.964 de 2019, que deu nova redação aos dispositivos, suprimiu a expressão de ofício, por quê? E olha o que ela explica. Por quê? Porque no Código de Processo Penal veda de forma expressa a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento, no caso do Ministério Público. Então você veja, Paulo, que essas ilegalidades que a gente está vendo agora nos depoimentos do Mauro Cid, e eu termino esse meu comentário dizendo o seguinte, é inacreditável, é surreal, é kafkaniano. A gente vê um julgamento onde o Cid, por diversas vezes, se dirigiu ao juiz que o está inquirindo, dizendo, sim, havia alguma coisa que era para prender o senhor era a vítima, ou seja, o juiz é a vítima, está inquirindo uma testemunha e que ele está julgando. É tão flagrante a suspeição, Paulo, que eu fico me perguntando, o PGR ali, além de acusar,
ele também deve defender a legalidade diante da sociedade. E eu pergunto, o PGR não vai se manifestar? E mais ainda, o ministro Fux, que está ali presente, que também fez perguntas, será que ele não achou estranho que o Mauro Cid, por diversas vezes, conversou com o ministro Alexandre de Moraes ali nas perguntas, dizendo sim, era um plano que havia pessoas dizendo que o senhor tinha que ser preso, havia sim uma manifestação dizendo que esse planejamento que estava sendo feito de um decreto previa a prisão de autoridades como o senhor, por exemplo, o ministro Alexandre. É ridículo, Paulo. Então, o que a gente está vendo são ilegalidades que estão acontecendo já há muito tempo, há muitos anos, não é somente no contexto do 8 de janeiro e tampouco no contexto ali da inquirição do Mauro Cid. E eu termino meu comentário dizendo o seguinte, tudo que eu ouvi até agora descaracteriza o que, obviamente, todo mundo já sabe. Não houve tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, nem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e muito menos associação criminosa armada. Então, essas pessoas que estão sendo punidas, você toca na questão do desaparecimento das provas, mas é muito pior do que isso, Paulo. É que a razoabilidade nos mostra que esse julgamento é um teatro, e isso é muito triste, porque pessoas inocentes estão presas neste momento. Inclusive, os do Espírito Santo continuam de tornozeleira eletrônica todos esses anos, aguardando a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes, Paulo. Não tem condições desse processo seguir adiante, né? Se as provas foram perdidas, se a tal minuta do golpe nunca apareceu, imagine você, diante de uma pressão tão grande quanto essa, um caso tão complexo quanto esse, você não mostraria, se você fosse um juiz, ainda mais relator, você não seria a primeira coisa que você mostraria? A minuta do golpe? E por que ela até hoje não apareceu? Por que nem os advogados de defesa ainda puderam ver? Porque ela simplesmente não deve existir. E aí agora surge esse negócio de sumir com as provas. Então, se sumiram com as provas, não tem razão para um processo continuar, um julgamento continuar, porque você não tem como condenar um réu sem provas. Você não pode condenar simplesmente eu quero te condenar e eu quero que você tenha 30, 40 anos, 90 anos de cadeia. Não pode ser assim. E não será assim, não há como. E todas as pessoas que estão passando panos quentes nisso aí estão prevaricando e deverão ser responsabilizadas também. Agora eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Durante esse processo aí em que a gente viu o Mauro Cid depondo, você notou, né, que está tudo bem diferente, né? Ou seja, o ministro está mais calmo, talvez porque a audiência está sendo transmitida pela TV Justiça, é pública, entendeu? Não acontece mais aquela audiência privada, onde se dizia, se você não responder isso, eu quero que você saiba que você será prejudicado, seu pai, sua esposa, sua filha e o escambau, todo mundo. Então não tem mais isso. E pelo que nós vimos ali do depoimento de Mauro Cid, não há nada, absolutamente nada do que ele disse que comprometa os outros réus em um caso suposto de golpe de Estado. Absolutamente nada. Isso aí por si só, esse processo deveria ser terminado simplesmente por falta de consistência, por falta de prova crível. Ainda mais agora que os caras perderam. Virou realmente uma bagunça, né, Gerson? Uma bagunça. Mas não tem como isso terminar do jeito que os caras querem. Não tem. Pois é, Paulo. Eu creio que qualquer pessoa, e por isso até o presidente Bolsonaro, desde ontem, nas suas redes sociais, ele vinha estimulando, concitando a população a assistir o depoimento do Mauro Cid. Veja que o presidente Bolsonaro não tem nenhum receio de que a verdade aflore. Porque todos sabemos o que aconteceu naquele período pós-eleitoral. Ali do depoimento do Mauro Cid, alguns detalhes ficam bastante evidentes. Por exemplo, ele diz que o presidente estava realmente fechado ali no Palácio da Alvorada, não recebia quase ninguém, estava realmente muito abatido, mas que ele não queria que houvesse manifestações de caminhoneiros que parassem o país, ele fez até essa solicitação, ele estava buscando uma solução
que pudesse, à luz da Constituição, ou como ele obstinadamente repetia nas 4 linhas da Constituição, ele tentava achar, haveria possibilidade de uma impugnação, teria como ser provada uma fraude eleitoral, porque o processo eleitoral, todos nós acompanhamos, né, Paulo? A gente sabe das diversas questões altamente controvertidas durante o processo eleitoral, sem entrar na questão de urna. Somente na própria condução do TSE. Nós sabemos, e hoje é pior ainda, porque durante o governo Lula, várias daquelas questões, por exemplo, o presidente Bolsonaro não podia associar Lula a Maduro, e ele recebe Maduro com honras logo no início do seu mandato. O presidente Bolsonaro foi impedido de mostrar até mesmo imagens dele no cerimonial fúnebre da rainha da Inglaterra, não pôde mostrar seus discursos na ONU, não podia fazer, inclusive da sua casa, os programas tinham que sair. Houve uma perseguição e houve realmente um tratamento desigual. Isso ficou nítido para a população, sem falar na questão das exposições de rádio e outras questões mais. Porém, o presidente Bolsonaro, ele estava se sentindo injustiçado e buscando uma solução. E o que o Mauro Cid deixa bem nítido é o seguinte: que o presidente não assinou nenhum documento, houve assessoria de várias possibilidades, eu mesmo já falei aqui exaustivamente na Jovem Pan, no Pingo nos Is, diariamente nós falávamos sobre as possibilidades constitucionais. E se o presidente assinasse algum decreto, ele teria que submeter ao Congresso Nacional, ele teria que ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa. Aliás, como o presidente Temer fez quando ele precisou assinar uma intervenção federal no Rio de Janeiro, ele acionou o Conselho de Defesa, o Conselho da República, submeteu ao Congresso Nacional, e o presidente Bolsonaro sabia de tudo isso. E ele percebia que dentro das 4 linhas da Constituição não havia possibilidade. E o Mauro Cid, ele falou que havia vários aloprados, pessoas que diziam que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas eu falo para você, Paulo, como militar das Forças Armadas, servi ao Exército Brasileiro por 32 anos. E a minha opinião na Jovem Pan, à época, era a mesma que eu tenho hoje. Impossível qualquer atitude de ofício, qualquer iniciativa que o Exército, as Forças Armadas chamassem a si a prerrogativa de impor para a sociedade uma solução política. Isso não aconteceria. E todos sabiam disso. As Forças Armadas, elas não tomariam uma atitude por iniciativa própria, a não ser que o comandante em chefe das Forças Armadas assinasse um decreto à luz da Constituição ou entrasse com um pedido de impugnação, submetendo ao Congresso Nacional. E isso não aconteceu, Paulo. O próprio Cid falou, foi perguntado, e o presidente assinou isso? Não. E o presidente leu? Leu. E o que ele falou? Ele leu, mandou tirar daqui, enxugar dali e tal, mas resolveu não assinar. Por quê? Porque ele viu que não tinha condições políticas de que isso prosperasse, Paulo. E hoje nós sabemos que havia pressão dos Estados Unidos, dinheiro da USAID, e todos assegurando o seguinte: olha lá o que você vai fazer, presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o mundo, os Estados Unidos, havia pressão internacional para dizer: aceite o resultado, engula a goela abaixo. Aliás, Paulo, como aconteceu com Trump aqui nos Estados Unidos. Você lembra que ele também, em 2020, ele esperneou, mas não tinha o que fazer. Por quê? Porque vários dos processos na justiça que comprovaram fraude aqui nos Estados Unidos tramitaram 2 anos, 3 anos depois. Não tinha como reverter algo na justiça. E é o que nós chamamos de um checkmate. E foi o que acabou acontecendo em 2022. Consideremos justo ou não, mas o próprio presidente Bolsonaro toma sua decisão de não assinar, sair para os Estados Unidos, e o resto, Paulo, são narrativas, como gosta de dizer o presidente Lula. Olha só, acreditamos que o ministro relator deve ter ficado bem irritado com o depoimento do Mauro Cid de hoje, só que não dava para ele expressar, né, deixar vazar essa irritação, porque Mauro Cid falou em bravatas, era tudo bravatas, e o ministro Luiz Fux perguntou o que são essas bravatas. E ele até citou um exemplo, tipo, quando você está no final de um campeonato de futebol, alguém perde um gol ou um pênalti e você diz, eu vou matar esse cara, mas tudo isso levado ali pela força da emoção, bravatas, que não quer dizer exatamente que a pessoa vai fazer aquilo ali, que é apenas, né, uma explosão
de emoção, uma exaltação, nada mais do que isso. São bravatas. Então, tudo que foi dito ali acabou inocentando, ajudando muito a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo porque ele disse que quem fazia a pressão eram os assessores, né? Um monte de assessores de tudo quanto era lugar. E aí o presidente, como recebia todo mundo, tá, deixa eu ver, não, isso aqui não. E não assinou. Se não assinou, foi porque ele não estava de acordo com aquilo que estavam propondo. Então ele foi, no fundo, no bem da verdade, se alguém quer encontrar um herói dessa história toda, esse herói foi o próprio Jair Bolsonaro, que evitou que um golpe fosse adiante no Brasil. E pronto, tá ali. Agora, lá atrás, a gente viu o Anderson Torres e o general Heleno, que ainda irão depor no dia de hoje, nessa segunda-feira. Vai ser bem interessante para a gente falar sobre isso no decorrer do dia, né? E o presidente Bolsonaro vai estar ali também, ao vivo, respondendo olho no olho, cara a crachá, e aí vai ficar bacana, porque ele vai falar a verdade. Ele não tem nada a esconder. Mas, Gerson, como nós temos muita coisa ainda para falar, eu quero falar sobre o processo na Flórida, né? Que andou com a inclusão de mais dados, feita pelos advogados da Trump Media e da Rumble. Ou seja, não há como o ministro relator sair dessa inteiro. Simplesmente não há. Ponto final. E uma coisa que chamou a atenção foi o advogado da causa dizer que o resultado pode sim ser atenuado. Só vai depender do ministro relator. Interessante isso. Que o resultado do que acontecer nos Estados Unidos pode ser atenuado, a pena pode ser atenuada, só depende do ministro relator. Será que ele entendeu o recado, já que essa semana vai haver o depoimento do presidente Bolsonaro? Qual é a sua opinião? É difícil a gente entender o que está passando na mente do ministro Alexandre de Moraes. Ele está emparedado. Nós vimos, inclusive, uma repórter de um dos mainstream jornalísticos, né, falar que estava conversando com o ministro da Suprema Corte, que diz que o Alexandre de Moraes estava emparedado. Ele realmente, você mostra que nessa condução hoje ele se mostra sereno, com a presença ali do ministro Fux, fazendo as perguntas calmamente, mas na verdade, Paulo, essa imagem de vilão da justiça no Brasil, dessa juristocracia ou dessa ditadura da toga, como é colocada aqui nos Estados Unidos, essa imagem já está consolidada. Nós temos diversos parlamentares aqui, tanto na House, ou seja, na Câmara dos Deputados, como senadores da República, que já apresentaram documentos junto ao secretário de Estado, ao Marco Rubio, exigindo providências em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque, como nós já falamos, ninguém ousou em nenhuma das ditaduras ali do nosso entorno da América do Sul, nem em Cuba, nem em Venezuela, nem mesmo na Nicarágua ou Bolívia, nenhum desses países nunca houve um ministro que tivesse essa, vamos dizer assim, insensatez de tentar obrigar empresas americanas a cercear perfis na internet de pessoas que estão residindo aqui nos Estados Unidos, algumas até cidadãos americanos. Então, você imagina que lá de Cuba, você que conhece bem a Flórida, um juiz de Cuba determinasse que uma empresa americana proibisse dos residentes cubanos aqui na Flórida de fazerem programas criticando a ditadura Castro. Isso não aconteceu nunca. Nem aconteceu na Nicarágua, nem aconteceu na Venezuela, nem na época do Chávez, nem de Maduro, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele vai além. Ele não somente exige que as plataformas retirem do ar do mundo, mesmo que a pessoa esteja nos Estados Unidos e que a empresa seja uma empresa americana, e ainda vai, nos seus devaneios, ele diz o seguinte: se algum brasileiro usar VPN para acessar, eu também vou multar. Ou seja, é um arroubo de uma megalomania que remete, talvez, à loucura, talvez a esse emparedamento, talvez esteja passando um momento difícil, mas eu digo para você algo. Sabe que a gente vê um perfil, Paulo, que ele já foi criado desde a época do amigo do meu pai, quando ele recebe aquele primeiro desafio ali do ministro Toffoli de tentar bloquear as investigações que avançavam sobre o Supremo Tribunal Federal. De lá para cá foi uma bola de neve, Paulo. Só foi aumentando. Teve o caso na Itália, daquela ação dele com a família ali na Itália, que, aliás,
deve dificultar, inclusive, que ele vá à Itália lá e tente retirar a Carla Zambelli, porque a Itália hoje sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes, e também nós temos o caso, né, que marcou a Itália de uma forma muito grande, em que o presidente da Suprema Corte atual era o advogado do terrorista Cesare Battisti, que só foi devolvido à Itália porque o presidente era o Bolsonaro, que foi muito hábil de não deixar que o avião que o prendeu na Bolívia pousasse no Brasil no caminho para a Itália, porque se pousasse no Brasil, já tinha um grupo de advogados ali ligados ao próprio atual presidente da Suprema Corte que iam tentar segurar o Cesare Battisti no Brasil. Mas o Bolsonaro foi muito mais inteligente, falou, não, leva direto da Bolívia para a Itália, não precisa passar aqui pelo Brasil, não. Então você veja que a Itália já conhece, os Estados Unidos já conhecem, já existe uma imagem, uma opinião formada de que o ministro Alexandre de Moraes ele não respeita a jurisdição dos Estados Unidos e quer impor uma censura. Eu digo até que ele quer exportar uma censura que é inconstitucional no Brasil. Veja que coisa absurda. Ele quer que empresas americanas contrariem a primeira emenda dos Estados Unidos, façam o exercício da censura, que é ilegal aqui nos Estados Unidos, mas eu vou mais. Também é ilegal no Brasil. Também é inconstitucional no Brasil. Também consta em cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, como é isso? Então agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, tornar legal algo que ele já vem fazendo ilegalmente há muito tempo, que é censura prévia, retirar pessoas das redes sociais. E o pior, fazendo com que as plataformas cumpram ordens judiciais, que ele não expõe os motivos e quer que a plataforma não divulgue dizendo que seguem em segredo de justiça. Isso é típico, Paulo, de ditaduras, de regimes autoritários mundo afora. Isso já aconteceu, é fato, consumado, e o ministro já foi avisado que o bicho vai pegar e vai pegar feio. Vai pegar feio. E ele saiu em defesa própria dizendo, segundo foi publicado, né, pela imprensa, ele só fez isso porque tinha gente nos Estados Unidos fomentando comentários no Brasil contra a democracia, que ele estava apenas fazendo isso em defesa da democracia. Ou seja, isso já é uma estratégia que está sendo desenhada para tentar minimizar a pena do ministro. Ou seja, está tentando se justificar porque cometeu um crime. Aí o juiz da Corte Americana vai perguntar, mas o senhor sabe que o procedimento era outro? Sim ou não? Sim. O senhor sabe que o senhor deveria ter seguido, né, o procedimento internacional pelo Tribunal Penal Internacional? Sim ou não? Sim. Então, se o senhor sabia, o senhor cometeu um crime mesmo assim. E aí esquece-se tudo que se passou, né, para trás, com intenções. É assim que funciona. E isso pode chegar ao pé da letra se eles continuarem com essa ideia de querer condenar todo esse pessoal aí pelo golpe do 8 de janeiro. E aí a gente começa a entender o que o advogado da Rumble e da Trump Media quis dizer quando falou que o ministro pode atenuar a pena dele, só depende dele. Então tá aí, o recado foi dado. Gerson, eu quero só abrir um espaço aqui para o nosso apoiador, que é justamente isso aqui, ó. O Dia dos Namorados está chegando, 12 de junho, está aí bem pertinho, dá super tempo. Você quer dar um presente para sua namorada? Você quer dar um presente para o seu namorado, para sua esposa, para o seu esposo? Tá aqui, ó. Entre lá no site Etiê Loja Virtual e faça o seu pedido, porque tem desconto especial para o Dia dos Namorados, hein? Legal, não perca essa oportunidade. Acesse o site que está aparecendo aí, Etiê Loja Virtual, e peça o seu perfume. É muito bom, é muito gostoso. Quem não gosta, né, de um bom perfume? Quem não gosta de se sentir bem e de ser reconhecido por os outros por ser um portador de um cheiro maravilhoso? É isso aqui, etielojavirtual.com, vá lá e faça o seu pedido. Vamos em frente. A mais recente pesquisa Genial Quest revela um cenário desconfortável para o governo, hein?
63% dos brasileiros, 63%, acreditam que Lula perdeu a conexão com o povo. O dado, por si só, já seria alarmante, mas o estrago é ainda maior quando se percebe onde essa percepção está enraizada. No Nordeste, berço eleitoral do petismo, 54% compartilham da mesma opinião. Até beneficiários do Bolsa Família, vitrine social do lulismo, agora enxergam distância entre o presidente e a realidade. 59% dizem que ele se desconectou. A crise vai além dos números. O que se revela é uma erosão simbólica, um governo que perdeu a escuta e o pulso da base que o elegeu. Jovens, 68%, evangélicos, 71%, e trabalhadores urbanos, que já foram o combustível político do PT, agora se voltam para a oposição ou para a apatia. Sem discurso renovado, sem entregas sociais concretas e com uma retórica que está presa no passado, Lula vive hoje o oposto do que prometeu. Distância do povo e proximidade de uma bolha política desconectada. Se continuar nesse rumo, pode descobrir da pior forma possível que quem perde o povo perde tudo. E o presidente esteve nesta segunda-feira na sede da Interpol em Lyon, na França, para assinar uma declaração de intenções sobre cooperação internacional no combate ao crime organizado. Vê se pode isso. Lula disse que o crime está infiltrado na polícia e até no judiciário. Acredita nisso? Ele falou sem o menor constrangimento. O gesto, à primeira vista institucional, carrega uma ironia que não passa despercebida. O presidente que hoje posa ao lado da Interpol pode amanhã ou depois, ele mesmo, ter de prestar contas diante dela. Enquanto fala em combater o crime transnacional, Lula lidera um governo envolto em denúncias de corrupção, desvios bilionários e blindagens institucionais que beiram a obstrução de justiça. Basta lembrar das investigações travadas no INSS, dos escândalos com ONGs apadrinhadas por aliados e das conexões internacionais nebulosas que já despertam o interesse de agências estrangeiras. O Palácio do Planalto tenta vender uma imagem de compromisso com a segurança internacional, mas não consegue garantir sequer a transparência doméstica. É curioso ver Lula defender o fim da impunidade global, enquanto no governo dele ele ignora delações, desmoraliza investigações e protege aliados com a complacência de um Congresso cooptado. Se o combate ao crime organizado for levado a sério nos moldes que a Interpol defende, não será surpresa nenhuma se o Brasil sair da lista dos colaboradores e entrar na dos investigados. E nesse cenário, o próprio presidente que hoje discursou sobre cooperação internacional pode descobrir que a justiça, quando de fato atua, não reconhece palanques, só provas. Gerson Gomes, o que você achou desse acordo de intenções assinados com a Interpol? Pois é, você sabe que eu cheguei a colocar um trecho desse discurso do presidente Lula ali na sede da Interpol, em Lyon, né, na França, e eu fiz questão de colocar só um pedacinho, porque eu creio que, de alguma maneira, ele deixou transparecer algo que a gente não sabe se foi ousadia da parte dele de ir na Interpol ou se foi escárnio mesmo de alguém que vai para tripudiar. Veja que ele fez uma comparação. O apelido do presidente Luiz Inácio, que foi incorporado ao nome, né, virou um nome oficial, ele traz ali a figura da Lula e ele diz que o crime transnacional, que é algo que ele entende muito bem, ele talvez tenha dado uma verdadeira aula de experiência própria ali junto à Interpol, quando ele fala que o crime transnacional ele é algo difícil. E veja que ele diz que não é como combater simplesmente uma quadrilha. E aí me lembrou, obviamente, o seu vice-presidente quando diz dessa quadrilha que retorna ao local do crime. Mas ele vai além, ele diz que é como um polvo
Veja, o polvo ou a lula, que também tem os seus tentáculos, ele faz essa comparação dizendo que o crime, ele vamos dizer assim, se transmuta em diversas facetas e se conecta dentro do governo, e ele cita até o futebol, que me lembrou na hora ali o ministro Gilmar Mendes, né? Mas ele não citou o Gilmar Mendes, mas ele falou, o crime organizado, ele vai para o futebol, ele vai para a política, ele vai para as empresas e ele vai para o exterior. E olha, rapaz, que quando ele fala, eu vi assim, ele está falando da Lava Jato, ele está falando do Foro de São Paulo, ele está falando da Odebrecht, ele só pode estar falando da Petrobras. Tudo aquilo que ele experimentou, e não podemos esquecer que Lula, ele nunca foi inocentado, ele foi descondenado, é verdade, mas todas as provas no processo são provas cabais. As pessoas devolveram o dinheiro, as pessoas confessaram os crimes. Os seus ministros, como Palocci, disse que de fato entregava dinheiro pessoalmente, desviado da Petrobras. As empreiteiras pagavam no exterior e tinham esse dinheiro que foi utilizado, inclusive, para pagamento dos marqueteiros, que confessaram que faziam tudo isso numa articulação do PT que colocava dinheiro do BNDES, financiando empreiteiras lá fora, que faziam obras no exterior, com dinheiro dessas obras superfaturadas, era repassado ao PT no exterior, que reinternalizava o dinheiro com os doleiros no país para pagar campanhas eleitorais. Lembre que o Gilmar Mendes, à época, Paulo, ele dizia que o PT tinha dinheiro desse esquema de corrupção para se eleger durante 30 anos, ou seja, poderia se perpetuar no poder. Tudo isso, Paulo, nós vimos alguém com um cinismo gigantesco discursar na frente de policiais do mundo inteiro, dizendo que o Brasil é um exemplo a ser seguido. Eu não sei, como eu te disse, é difícil interpretar se isso foi ousadia ou foi uma cara de pau tremenda de tirar onda com os policiais do mundo inteiro, né, Paulo? Agora vamos para o internacional, né, que também reflete bem a situação dessa esquerda latino-americana. O senador colombiano Miguel Uribe, do Partido Centro Democrático, foi alvo de um atentado a tiros durante um comício em Bogotá neste fim de semana. Um adolescente de 14 ou 15 anos foi apreendido como autor dos disparos. Uribe, que despontava como nome da oposição para a presidência em 2026, está em estado crítico. O caso reacende o alerta para o avanço da violência política e a atuação de redes criminosas na Colômbia. O atentado em plena capital da Colômbia não é apenas um crime brutal, é o retrato nítido de um país mergulhado em uma crescente crise de segurança e descontrole institucional. O ataque revela a atuação de redes criminosas que se utilizam de menores como instrumentos de execução política num cenário cada vez mais hostil à participação democrática. Este não é um caso isolado, mas parte de um ambiente onde grupos armados, interesses ocultos e omissões estatais alimentam uma atmosfera de medo e intimidação. O jovem atirador foi capturado após o ataque, mas permanece hospitalizado sem ter prestado depoimento. As autoridades trabalham com a hipótese de que ele sequer conhece os verdadeiros mandantes da ação, o que reforça a atuação de uma estrutura criminosa com múltiplos intermediários. Gerson Gomes, estamos chegando ao final do programa, mas temos bastante tempo ainda para comentar sobre isso. Esse tem sido o papel da esquerda na América Latina, como eu disse aqui, né? Eliminar candidatos opositores com potencial de vitória, um a um. Vai tirando todo mundo do caminho. No Brasil, estamos caminhando para isso. Parlamentares caçados apenas por se declararem candidatos ao Senado de 2026, sendo que até o ex-presidente já provou dessa receita de atentado, não é? Pois é, foi bom você citar o presidente Bolsonaro, porque ele talvez tenha sido o mais emblemático desespero que a gente viu do sistema quando percebeu que o presidente Bolsonaro, em 2018, poderia, sim, passar ao segundo turno e até vencer, como acabou acontecendo. Mas o caso que nós temos na Colômbia, ele é um caso que nos remete ao assassinato do candidato no Equador.
A eleição do Equador do Villavicencio, que era um jornalista, aconteceu exatamente da mesma forma, também como em espanhol, se o pessoal se refere aos sicários, ou seja, alguém contratado para a execução. No caso, se utilizou um menor, e me chamou a atenção, inclusive, porque o presidente Gustavo Petro veio à televisão dizendo que tem que ser defendido a criança. Ele se refere ali ao adolescente que fez os disparos como criança, que é um ardil utilizado muito no Brasil. A gente conhece como funciona isso nas comunidades, nas favelas. Os grupos de narcoterroristas brasileiros, eles utilizam adolescentes porque o nosso ECA, que é o Estatuto do Adolescente, tem uma série de salvaguardas e é muito comum que assaltos e assassinatos no Brasil sejam feitos em que um integrante ali que é a responsabilidade menor de 18 anos. Isso acontece no Brasil, mas os atentados da América Latina, como você se referiu, chegaram aos Estados Unidos. O presidente Trump ele sofreu 2 atentados. O mais emblemático, aquele que não acertou a sua têmpora por uma questão de milímetro, porque ele mexe a cabeça em direção à esquerda e o tiro pega na sua orelha, mas depois houve uma outra tentativa, ele ali já num campo de golfe, também foi preso esse segundo atirador que tentava chegar próximo ao presidente Trump. E você veja que esse desespero de eliminar os candidatos conservadores por grupos que se dizem progressistas de esquerda, como você colocou, mas que estão conectados muitas e muitas vezes ao crime organizado, nos remetem ao que a gente acabou de comentar sobre o Lula lá na Interpol. É claro que a gente sabe que a América Latina tem uma estrutura do narcotráfico poderosíssima que avançou sobre o Equador. Hoje o Equador vive uma situação complexa, por quê? Porque os cartéis colombianos tinham dificuldades, eles começaram a utilizar o litoral do Equador, mas os cartéis mexicanos estão disputando as mesmas rotas. E isso está acontecendo ali na América Espanhola e no Brasil, Paulo. Hoje a situação do Brasil, nós temos deputados, temos vereadores, prefeitos assassinados em diversos recantos do país por crimes que estão ligados à política. Então você veja que a questão do presidente Bolsonaro, obviamente, é a mais emblemática, do presidente Trump também, do Villavicencio também, mas isso que aconteceu agora na Colômbia está virando uma prática em que a esquerda, imiscuída com o narcotráfico, o crime organizado, não mede esforços, ou pelo menos acha que os fins justificam os meios. Que a gente viu o jovem aqui nos Estados Unidos dizendo que as pessoas investigando, dizendo que aquela atitude dele subir no telhado e atirar contra o presidente da República, matando 2 pessoas e ferindo outras pessoas, era alguém, um lobo solitário que era um ativista. Você conhece essa história de lobo solitário? Pois isso aí é sempre a mesma história. Na Colômbia agora, imputança no adolescente. Sempre tem uma desculpa, Paulo. Nós estamos tendo aí um pequeno problema aí na internet, Gerson, na sua de vinda para cá, mas olha só, nós também temos uma imagem bem suspeita aqui. É interessante a gente mostrar, vamos mostrar, de uma mulher que estava atrás de Uribe na hora do atentado. Roda aí, produção, para a gente ver. Olha só, aquela mulher que está ali, ela parecia estar dando instruções para o rapaz que atirou no candidato. Olha lá, ela arregala os olhos, como quem diz, vai atrás dele. Aí estaria o rapaz, né, de 14 ou 15 anos. E aí a mulher levanta os olhos, vamos ver se volta a imagem para ela novamente, para a gente mostrar o que ela faz. Ela levanta os olhos e diz para o rapaz, vai, a polícia agora está tentando identificar quem é a mulher. Veja lá, olha lá como é que ela faz. Ela primeiro olha para ele como quem diz, olha, tá na hora, vai. Aí agora vai aparecer de novo. Ela, vai, cara, o cara tá aí, ó, vai lá, mete, é agora. Uau, pode voltar. O que você achou, Gerson, disso aí? Não há dúvida que existe uma grande evidência, assim como também, né, Paulo, o que aconteceu no Brasil, nós temos provas. A Polícia Federal, o delegado que investigava no Brasil, que não chegou a conclusão nenhuma, que disse que era um lobo solitário,
Até hoje não explicou aquela entrada na Câmara dos Deputados. Dizem que havia outras pessoas dando apoio ao Adélio Bispo. Nós temos várias pessoas que depois morreram subitamente, sem explicações. Nós temos até acusações de um hacker envolvido. Tudo isso, Paulo, não houve vontade política de investigar. Eu espero que na Colômbia aconteça algo diferente, porque, com certeza, esse jovem não agiu sozinho, né, Paulo? Ele não saiu de casa, acordou e resolveu pegar uma arma e dar um tiro no candidato a presidente da República. E eu ouvi o discurso, eu fiz questão de ouvir o discurso, Paulo, um discurso exemplar, pacífico, explicando para a população, educando a população os passos políticos que precisavam ser feitos com uma tranquilidade. Não era alguém nem que estava exaltando a multidão para uma atitude radical, muito pelo contrário, muito sereno, e é atingido por esse crime de um lobo solitário. Como você vê, né? De lobo solitário não tem nada esse rapaz. Você viu a mulher lá dando sinais, né? A polícia agora vai investigar. Ficamos por aqui com essa edição, viu, Gerson? Muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor. Vamos ficar atento aí, porque durante a semana aí, se o bicho pegar, eu te chamo de novo daí dos Estados Unidos, tá bom? Obrigado, viu, Gerson? Hoje tá aquela tempestade de verão que você conhece aqui da Flórida, agora tá chovendo muito. Talvez por isso a gente está com a internet meio difícil aí, mas se Deus quiser, durante a semana. Olha, você disse que eu conheço bem Cuba, da Flórida. Eu quero dizer, acrescentar que conheço bem Cuba da Flórida, de Hialeah, como também de Havana, viu? Então nós sabemos o que nós estamos falando. Não é brincadeira. Obrigado, viu, Gerson? Até a próxima. Beleza, e nós ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, eu peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal. Precisamos chegar a 1 milhão de inscritos e tem que ser rápido. Muita gente assiste o nosso programa, mas não se inscreve. Então não custa nada, é só clicar ali em cima. Inscreva-se, que está tudo resolvido, você nos ajuda bastante. Um forte abraço e lembro que amanhã, ao meio-dia, nós temos a primeira edição do nosso programa ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço e até lá.